Boa noite, meus amados. Que bênção estarmos juntos na presença do Senhor mais uma noite, né? E é bom estarmos caminhando cada dia mais na presença do Senhor. Peço que você abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1, verso 17. Apocalipse, capítulo 1, no verso 17. Hoje é dia de ceia, um dia especial que a gente relembra o sacrifício de Cristo por nós, a sua ressurreição também. E Ele tem sido extremamente fiel, mesmo nas nossas falhas. Apocalipse, capítulo 1, verso 17, é o início da revelação das últimas coisas ao apóstolo João e que demonstra um certo pensamento acerca das coisas que ele receberia. Estamos falando do primeiro capítulo, ou seja, muita coisa ainda seria revelada ao apóstolo João. Muita coisa seria dita, muitas coisas ele iria escrever, muitas coisas ele ia ter que pensar para saber como é que estava a vida dele. E ele sofreu essa pressão espiritual de receber um recado de Deus que tem validade até os dias atuais e que valerá até o último grande dia, de Jesus Cristo trazer o seu reino para impactar a nossa vida e levar a sua igreja para os céus. Amém ou não amém? Amém. Quem recebeu esse recado foi João. Imagine a mente dele. E aí o tema da nossa breve mensagem hoje é: pare de questionar. Pode repetir comigo? Pare de questionar. Nós no Brasil temos uma extrema dificuldade sobre questionamento. Ainda no século XIX, o Brasil viveu uma série de circunstâncias sociais que levaram o Império Brasileiro a ser desmanchado no golpe militar que houve contra o imperador iniciado pelo Exército Brasileiro. A geração que nasceu depois desse fato que hoje chamamos de república tem até hoje problemas com questionamentos. Por que eu estou falando sobre isso? Porque nações mais maduras que o Brasil não têm o mesmo problema. Existem nações, a Arábia Saudita, o Iraque, o Líbano, nações muito mais antigas que o Brasil, não têm o mesmo problema. Eles continuaram com seus reis e seus reis estão lá até hoje. A família da Inglaterra, por exemplo, a família real da Inglaterra tem mais de 400 anos a mesma família sob domínio de um mesmo país. Existem nações que não existe democracia. Mas pastor, por que você está falando sobre isso? Porque você está lendo uma carta, né, destinada a nós, que é destinada às 7 igrejas da Ásia, mas também que serve para nós, de um homem que não sabia muito bem o que era questionar, como você tem o poder de questionar, de que a gente tem a opinião de fazer, de executar coisas, e que a gente às vezes tem a ousadia em questionar Deus. Isso mesmo. E o pior, no Brasil, quanto mais intimidade com o Evangelho e quanto mais intimidade com as coisas do rei, maior é o nível de questionamento. Se Deus falou de um jeito, a gente questiona. Se Deus não falou, a gente questiona também. Se Deus faz, a gente questiona. Se não faz, também questiona. Então a fé existente no Brasil, no cristianismo brasileiro, é extremamente sensível, coisa que João nunca viveu. João nunca questionou a fé e o recado que ele recebeu. Isso é claro porque ele não parou no primeiro capítulo. Se ele fosse brasileiro, talvez parasse no capítulo 2 e ficasse aí no capítulo 3 no máximo, porque ele felizmente, ele não teve as mesmas circunstâncias que nós vivemos hoje. Por isso que você vê muitos crentes em Jesus, às vezes pingando de igreja em igreja, de culto em culto, de pastor para pastor, de A, B, C, e não para um minuto para pensar que isso vai causar problemas à nossa vida espiritual. Quero então pensar com você, querido,
por que nós devemos parar de questionar e o que devemos parar de questionar ao Senhor sobre as coisas básicas da nossa vida espiritual. A primeira coisa básica que eu posso pensar, lendo aqui o texto, que eu peço que você leia comigo, Apocalipse 1, verso 17, que diz assim: quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele se pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o Alfa e o Ômega. A gente pode ler esse texto juntos? Vamos lá? Verso 17. Quando o vi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim sua mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Nós precisamos atentar muito sobre os nossos questionamentos. João recebeu um recado com muitos capítulos, muitas coisas diferentes, e em momento algum a gente percebe João questionando a Deus sobre o que faria ou deixaria de fazer. Mas nós temos esse desafio social e isso impacta o nosso dia a dia. E eu quero então lhe pedir, pelo amor de Deus, pare de questionar ao Senhor por coisas básicas que Ele já fez, já falou e já executou na sua vida, porque você está colocando a sua vida espiritual em risco. A primeira coisa que a gente normalmente questiona ao Senhor é sobre a sua capacidade de ser Deus. Isso mesmo. A gente tem o costume e o risco e a tentação de questionar a capacidade de Deus ser Deus. Normalmente isso acontece quando a gente tem um problema. Será que Deus vai fazer? Será que Deus vai executar? Será que Deus é capaz? Qual será a vontade de Deus? Por que está acontecendo isso comigo? Por que falando de tal está falando? Por quê? E começam os variados porquês e não vai resolver nada. E aí vem uma outra circunstância. O silêncio de Deus se faz. E o silêncio de Deus é uma coisa difícil de administrar. Porque nós que gostamos de falar e sermos ouvidos, às vezes a gente ora e parece que não responde tão rapidamente assim. E isso é muito perigoso. Bom, eu quero lhe dizer, querido, por que você não pode questionar a Deus e a sua capacidade de ser Deus na sua vida, mesmo mediante aos problemas que a gente às vezes vive? Primeiramente, porque nós somos imagem e semelhança dele. Se você quer uma resposta do Senhor, é só olhar para si mesmo. A primeira resposta que o Senhor quer te dar é que você é imagem e semelhança dele. Mas aí que mora outro problema. Se nós queremos conhecer a Deus para não questioná-lo, a gente precisa se conhecer primeiro. Como pode alguém conhecer outro ser que não vê, não tem cheiro, não tem casa, não tem uma moradia fixa, não tem endereço, é onipresente, onipotente, não tem um corpo, se você mesmo não olha para dentro e vê o quanto Deus tem te abençoado? Meu querido, se não fosse a misericórdia do Senhor, você não teria nem nascido. Lá quando a sua mãe e o seu papai fizeram você, muitos outros iguais a você saíram e não entraram no óvulo, não adentraram, e você não era nem para ter nascido. E a gente às vezes fica questionando o poder de Deus, mas você é mais do que vencedor, mesmo sem saber. Então, peço que você olhe para si mesmo. A gente, quando assim a gente olha para a gente, normalmente a gente só vê os erros, já percebeu? Eu sou pecador, eu sou isso, eu sou aquilo, eu estou um pouquinho acima do peso, eu sou careca, eu sou errado, eu sou desconjuntado, eu tenho o joelho para dentro, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e a gente vai olhando só as coisas negativas. Só que você foi criado em imagem e semelhança do Senhor, e essa é a primeira bênção que o Senhor te concedeu. Peço que você abra sua Bíblia lá em Gênesis, de Apocalipse a Gênesis, né? De Apocalipse a Gênesis, Gênesis capítulo 1, olha lá, no verso 27 e no verso 28, vai falar lá
Olha que bênção. Isso, pastor, o que tem a ver comigo, né? Tem a ver porque você é filho deles. Eu também, a humanidade veio a partir deles. 27 e 28, Gênesis 1, verso 27 e verso 28, dizendo assim: então criou Deus o homem à sua imagem e semelhança, Deus o criou, homem e mulher os criou. Verso 28, e Deus os abençoou, e lhes disse: sede fecundos, multiplicai e enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Meu querido, no verso 28, aqui diz que Adão e Eva foram abençoados. E esta bênção vale para todos os seus descendentes. Vou fazer uma pergunta aqui: quem é descendente de Adão e Eva? Levanta a mão. Quem é descendente de Adão e Eva? Bom, se você não é, ou você é um extraterrestre, ou talvez você tenha vindo do macaco, mas essa teoria já caiu. Nós, a humanidade, somos descendentes deles e o Senhor os abençoou. Então, se você quer continuar tendo uma vida espiritual saudável, não duvide da capacidade do Senhor em ser o alfa e o ômega, porque você já nasceu, o quê? Abençoado. Você já nasceu abençoado. Segunda coisa que normalmente a gente também questiona ao Senhor é a maneira que Deus faz. Volta lá para Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1, no verso 17. A primeira coisa que o diálogo com Deus, João recebe no primeiro capítulo, o primeiro diálogo começa no verso 11. Verso 11 é a primeira vez que o Messias se refere a João diretamente. A gente pegou a parte B, digamos assim, no verso 17, e nos dois textos tem uma expressão: não temas. Pode repetir? Não temas. Normalmente, a gente questiona Deus na maneira que Deus faz as coisas. Isso é muito comum, principalmente na época que as crianças, né? Quem os pais aqui sabem, e a gente também foi criança, mas quem é pai vive mais constantemente isso. Criança, quando chega entre 5 anos e 9 anos, passa pela fase do porquê. Por quê? Porquê disso? Porquê daquilo? Porquê? E a gente às vezes também não amadurece isso com Deus. A gente fica parecendo uma criança de 6 a 8 anos de idade, fazendo muitos e muitos porquês. João iria receber a revelação de Deus de qualquer maneira e, pelo jeito, ele teve medo. Existem certas bênçãos que Deus nos concede que dão medo. Dão medo mesmo. Existem bênçãos que o Senhor concede para a gente e a gente treme na base. Eu fico imaginando João, um homem simples, com intimidade com Deus, quando Deus resolve, nos altos céus, direcionar a revelação principal do último capítulo da história da humanidade, né, que é o livro de Apocalipse, para ele. E a primeira coisa que Deus fala para ele assim, ó: não temas. Meu amado, uma das coisas que a gente tem que entender é que não podemos pensar que o Senhor lida conosco na base da ameaça. Nós, crentes de Jesus, temos alguns desafios a vencer com relação aos medos. O primeiro medo normalmente que a gente tem é o medo que Deus tire algo nosso. Pode repetir? Medo que Deus tire algo nosso. A gente tem medo. A gente tem medo que Deus tire a nossa saúde. Tem medo que Deus tire o nosso emprego. Tem medo que Deus tire o nosso dinheiro. Tem medo que Deus tire alguém da nossa família. Tem medo. A gente às vezes vive uma relação com Deus na base do medo. Só que em vários textos da Bíblia, sempre Jesus Cristo falou, nos evangelhos principalmente, e os profetas também revelaram: não temas. Não temas, porque esse medo que você sente é algo humano.
E você não pode trazer esse medo para a sua relação com Deus. Quem tem medo, normalmente, não consegue ter um relacionamento saudável. Esses dias eu estava passando na rua e tinha um rapaz com um pitbull. Um pitbull, fortão assim. E eu normalmente, tenho medo de cachorro, atravessei para o outro lado da rua. Automaticamente atravessei, porque eu não tenho um bom relacionamento com cachorros. Quanto mais com o pitbull. Ele estava sem focinheira, e o rapaz estava andando com ele normalmente. Para garantir a minha integridade física, eu atravessei para o outro lado da rua, ele passou por lá, depois eu voltei para a mesma calçada, porque eu tenho medo de cachorro, quanto mais de pitbull, quanto mais sem focinheira. Quando a gente tem medo, a gente, no fundo, evita o relacionamento. Você não pode ter medo que o Senhor venha tirar algo seu. Porque posso lhe fazer uma pergunta? O que é seu? Seu carro? Sua casa? Sua saúde? O que a gente tem? A gente não trouxe nada para vir para cá. Também não vai levar nada quando sair daqui. Então está com medo que Deus tire algo ou que Deus faça algo? Por quê? Nós não temos nada, querido. A gente nasceu nu, vai voltar ao pó, e ao pó ficaremos lá como pó até encontrar com o Senhor, O nosso corpo se vai, mas a nossa alma estará com o Senhor. Segundo medo que normalmente a gente tem também é que Deus conceda algo que nós não somos capazes de administrar. Ou seja, que Deus venha a dar algo maior que você possa administrar. Meu querido, isso não vai acontecer. Por quê? Porque Deus não tenta aos seus filhos. Deus sabe que você, às vezes, não tem tal capacidade de fazer alguma coisa que, mesmo que você queira, Deus, por amar você, mesmo que você queira, Ele não vai dar enquanto você não tiver a plena capacidade. Não há condições. Por isso que Deus não tenta. Então, eu quero lhe dizer, querido, pare, por favor, de questionar a maneira que Deus faz as coisas. Você pode, às vezes, ter um relacionamento íntimo com o Senhor, ter um momento especial com Ele, mas eu tenho observado particularmente muitos crentes em Jesus questionando a maneira que Deus faz as coisas. Não por mal, mas por medo. E nessa noite eu quero te destacar, do mesmo jeito que Jesus Cristo falou para João na revelação de Apocalipse. Ele disse, não temas. Então para você hoje também eu digo, não temas. Não temas porque o Senhor é contigo, não temas porque o Senhor não vai te tentar, não temas porque o Senhor te conhece, não temas. Apenas isso. Não tenha medo, o Senhor é contigo. Terceira coisa que normalmente a gente questiona ao Senhor, normalmente os crentes de Jesus às vezes questionam, é a maneira como Deus fala. A primeira coisa que eu destaquei foi a maneira, vocês lembram? Vamos lá? Qual foi a primeira coisa que eu falei? A maneira que Deus fala, não. Qual foi a primeira coisa que a gente questiona? A capacidade de Deus. E a segunda coisa que eu acabei de falar? A maneira que Deus faz. E agora, a maneira que Deus fala. Quem fala português aqui? Levanta a mão. Você já percebeu que no nosso idioma, mesmo sendo o mesmo idioma, nós temos maneiras diferentes de falar? Tem alguém aqui que é de fora do estado do Rio de Janeiro? De fora do estado? De qual estado? Maranhão. Fale uma expressão típica do Maranhão. Essa. Ô minha irmã. Ô minha irmã, não faz isso. Esse sotaque bonito, né? A Emily tá aí? Emily de... Falei embaixo, né? Emily é de Manaus. Manaus. Ela fala Manaus. Tem um sotaque diferente. Essa semana os flamenguistas tiveram a opção, né? A oportunidade de falar barbaridade, né? Barbaridade. Depois de quarta-feira foi barbaridade aquele jogo.
Cada região tem um jeitinho de falar. Bom, você consegue reconhecer um carioca falando? Consegue? Hoje de manhã, eu estava vindo para cá, estava passando um carro de som, e o carro de som estava de supermercado, e ele falando bem carioquês mesmo, sábado e domingo e tal, e aquele jeito carioca. O paulista já fala diferente, porque porta, porteira, portão. E qual é o jeito que Deus fala? Qual é o sotaque de Deus? Deus tem sotaque? Não, né? Óbvio. Mas qual é a maneira que Deus fala? Bom, uma das coisas que a gente também questiona muito é a maneira que Deus fala. Então, eu quero lhe fazer uma pergunta. Qual é a maneira que Deus tem falado com você? De que maneira Deus tem falado com você? Bom, eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, para que a gente possa aprender perante a palavra como é que Deus tem falado. Isso não tem nada a ver com denominação, tem a ver com Bíblia. E se você não crê na Bíblia, bom, aí é uma outra questão. Peço que você abra a sua Bíblia em Joel. Joel, já abriu a Bíblia em Joel? Joel 2. Joel, capítulo 2, no verso 27 até o verso 32. Nós, batistas brasileiros, temos muita dificuldade nessa questão. Historicamente, nós batistas somos muito zelosos com relação ao falar de Deus. Principalmente porque hoje em dia tem tanto pilantra, tanto sem vergonha, que às vezes envergonha o Evangelho. Mas uma coisa é não acreditar, outra coisa é ser zeloso, ok? Muitas pessoas no passado, às vezes, viveram experiências dentro de uma igreja batista que tiveram problemas de relacionamento por má interpretação bíblica, e hoje eu quero tratar isso aqui, porque você precisa, como membro da igreja, crer no que está na palavra, mas ser zeloso. E não tem nada a ver com o princípio batista, nem com doutrina batista. Eu estou falando de Bíblia. Batista é uma coisa, crente é outra coisa. Assembleano é uma coisa, e as denominações em geral são coisas diferentes do que ser crente em Jesus. Eu conheço muitas pessoas que às vezes são crentes em Jesus e nunca tiveram oportunidade de entrar numa igreja. Joel capítulo 2, no verso 27 até o verso 32, vai falar aí a forma básica de intimidade com você, não é com outro não, é com você que Deus pode falar. Joel 2, 27 e 32, que diz assim: Sabereis que estou no meio de Israel, e que eu sou o Senhor vosso Deus, e não há outro, e o meu povo jamais será envergonhado. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas vão fazer o quê? Profetizarão, os vossos idosos sonharão, e os vossos jovens terão visões, e até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue no fogo e colunas de fumaça, e o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião, em Jerusalém, estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Ah, pastor, mas isso está no Velho Testamento. Ok, então abra sua Bíblia em Atos. Vamos lá para Atos, vamos para a gente terminar. Atos, capítulo 2. Sabe onde fica Atos? Olha lá. Atos, capítulo 2. Esse finalzinho aqui você vai abrir a Bíblia um pouquinho, tá? Atos, capítulo 2, do verso 16 até o verso 22. O apóstolo Pedro estava falando sobre as coisas dos últimos dias, ou seja, sobre Apocalipse, que não estava escrito ainda,
mas ela estava falando, e ele lembra a palavra de um profeta, que passou bastante tempo. Atos capítulo 2, no verso 16, até o verso 22, fala assim, amém? Fala assim: mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão e sonharão sonhos, os idosos, até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei o meu espírito naqueles dias e profetizarão. Verso 19: e mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Vamos parar por aqui. Meus amados, vou falar uma coisa muito sincera, escuta o pastor, ok? O Senhor não pode ser questionado na sua maneira de falar. Se Deus te deu um sonho, Deus pode falar por sonho. Que isso, pastor? O senhor é batista? É, mas eu sou crente. Se Deus te deu uma visão, o Senhor pode te dar uma visão. Pastor, o senhor é batista? Eu sou, mas eu sou crente. Porque está escrito na palavra que nos últimos dias, na época da graça, o Senhor se comunicaria com os seus servos via sonhos, via visões, via profecias, e isso não é antibíblico. Pastor, então o que a gente faz? A gente crê totalmente nisso ou não? Sim, crê nisso, porque está escrito na palavra. O Senhor também fala pela palavra? Sim, fala pela palavra. Mas o problema é que hoje em dia é tão difícil. Eu estou falando sobre isso, sabe por quê? Porque quantas e quantas vezes as pessoas me perguntam assim: pastor, fui numa igreja e o pastor, ou pastora, sei lá, alguém falou que vai acontecer isso e isso na minha vida. E aí, eu acredito? E aí eu falei: meu irmão, você tem que deixar acontecer. Teve uma certa vez que eu recebi aqui na igreja uma senhora desesperada, porque foi numa outra igreja, e um pastor lá disse a ela que ela iria morrer em 7 dias. Eis que te digo, varão de guerra, o Senhor te chama, em 7 dias. Aí ela falou: pastor, o que eu faço? Eu falei: vamos esperar. Se ele for de Deus, foi um prazer. Se não for de Deus, a senhora vem para cá, porque esse cara não está bem não. Vamos esperar. Ela ficou meio assim, né? Eu também ficaria, né? Óbvio. O cara falou que a data de validade dela estava já 1 semana. Mas o que a gente faz, pastor? Isso é muito comum, é mais comum do que a gente imagina. Olha só, então vamos lá para a Bíblia. Que cuidados a gente tem que ter? Olha lá, Deuteronômio capítulo 13. Vamos lá? Deuteronômio 13. Quais são os principais cuidados que a gente tem que ter nesse período? Deuteronômio 13, do verso 1 até o verso 5. Eu quero que os irmãos sejam zelosos e não descrentes, ok? Quando Deus falar com você de alguma forma diferente, uma forma vinculada à palavra, mas de uma forma diferente, você não pode ser descrente, você tem que ser zeloso, é diferente. Deuteronômio 13, do verso 1 ao verso 5 diz assim: quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que houver falado, e disser: vamos após outros deuses que não conheceste, sirvamos, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova
para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Andareis, verso 4, andareis após o Senhor vosso Deus, e a Ele temereis, guardareis os seus mandamentos, e ouvireis a sua voz, e Ele servireis, e a Ele vos achegareis. Esse profeta, verso 5, esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito, e vos resgatou da casa da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus, para andardes nele. Assim eliminarás o mal no meio de ti. Isso aí era o que eles faziam no Velho Testamento, quando havia alguém que se propunha a falar assim, eu sou um profeta, eis que te digo, varão de guerra, receba. Muita calma nessa hora. Se esse indivíduo falar algo fora da palavra e for contra o Senhor, contra a rebeldia, de maneira rebelde, isso não vem do Senhor. A gente tem que ter atenção. Mas o que Jesus Cristo falou? Abre lá em Mateus capítulo 7. Mateus 7, vamos lá. Mateus, está terminando. Mateus capítulo 7. Mateus 7, de 15 a 21. Olha o que Jesus Cristo fala acerca das pessoas que se dizem profetas, das pessoas que se dizem pastores e que determinam e que falam coisas às vezes que estão fora da palavra. Mateus 7, de 15 a 21. Amém? Que diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Verso 20. Assim, pois, pelos seus frutos conhecereis. Verso 21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fazemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticai a iniquidade. Olha só, o verso 23 destaca que Jesus Cristo fala assim, para trás de mim aqueles que praticam a iniquidade. Ele não está falando sobre profecia, ele não está falando sobre visão, ele não está falando sobre, não é isso. O problema não é a profecia, nem a visão, nem o sonho. O problema é a iniquidade. Vamos para o último texto, 1 João capítulo 4, fica lá no finalzinho, 1 João para a gente terminar. 1 João capítulo 4, no verso 1. Esse texto é importante, tá? Todos eles são importantes, mas esse é importante também. 1 João capítulo 4, verso 1. 1 João, não é João Evangelho não, tá? É a carta, lá no finalzinho, um pouquinho antes do Apocalipse. 1 João capítulo 4, no verso 1. E um pouquinho mais à frente, o cuidado que a gente tem que ter. Vamos lá. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo,
a respeito do qual tendes ouvido, que vem, em presentemente, já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Vamos parar por aí, que a gente precisa desenvolver. Uma coisa, eu estou falando aqui sobre questionar as maneiras como Deus fala. Nós, crentes, às vezes temos a mania de questionar a maneira que Deus fala. Não é com o outro, não, é com a gente. Quando Deus às vezes te dá um sonho e você às vezes duvida. Quando Deus bota alguém no seu caminho e fala contigo e a coisa acontece e a gente duvida ou questiona, meu amigo, você precisa ser zeloso. Não é todo mundo que está na unção, não. Não é todo mundo que está fiel, não. Mas você tem que ser zeloso, não descrente. Descrente é uma coisa, zeloso é outra coisa. Meu desejo é que você seja zeloso e não descrente. Se você não acredita que a palavra de Deus é poderosa, que o Senhor pode falar com você, não é com outro não, com você, pela palavra, com um sonho, com algo pessoal, você tem um problema grave a ser resolvido com o Senhor. Então, eu gostaria nessa noite de ceia, lembrar a você, para você parar de questionar. A primeira coisa que eu destaquei aqui é que a gente tem que parar de questionar a capacidade de Deus ser Deus. Deus é Deus. Pare de questionar. Segunda, a maneira que Deus faz. E terceira, a maneira que Deus fala. Deus já falou contigo hoje? Se Ele falou com você, eu não sei quais são os planos que Deus tem para você na sua vida, mas se Deus falou, acredite. Se Deus executou, acredite. Não questione. Pare de questionar. Porque a partir do momento que você questiona ao Senhor, na sua capacidade, no jeito que Ele faz, nas coisas que Ele fala, aí nós estaremos tentando a Deus. Então, eu acho que você já recebeu uma bênção do Senhor na sua vida, já não recebeu? Quem já recebeu a bênção do Senhor? Você já recebeu o recado do Senhor? Eu já recebi recado do Senhor. Deus já falou contigo? Já falou? Então, para as coisas futuras, que Deus tem capacidade para fazer, tem feito e fala conosco, o Deus que nós servimos é um Deus morto ou vivo? Não tem aquele joguinho de criança, né? Morto ou vivo? Deus está vivo. Ele fala, se relaciona conosco e nós não podemos questioná-lo. Ah, pastor, recebi uma promessa do Senhor que a minha casa vai servir ao Senhor. Amém ou não amém? Acredite. Ah, pastor, mas o meu esposo, a minha filha, meu filho, está tudo desviado. Se o Senhor prometeu que vai, Ele cumpre, normalmente. Então não olhe para as aparências humanas. Acredite no Senhor, naquilo que Ele tem capacidade de fazer, naquilo que Ele faz, naquilo que Ele fala. Então, não questione ao Senhor, porque Ele sempre foi fiel. Ele sempre esteve nas horas mais difíceis. Às vezes os nossos amigos nos abandonam, né? Os nossos familiares às vezes questionam, mas o Senhor sempre esteve conosco, nunca deixou de estar. Então não caia nessa tentação de questionar ao Senhor por algo que às vezes a gente quer, um desejo pessoal, e a gente vai precisar dar conta disso perante o Senhor. Os nossos questionamentos nos afastam da vontade do Senhor. Então não questione aquilo que Ele tem capacidade de fazer, aquilo que Ele faz e aquilo que Ele fala. Amém?
nós vamos orar. Peço que você feche seus olhos. E a palavra de Deus fala: examinai a si mesmo. Nós teremos nosso momento de ceia. Eu peço já o diaconato para vir aqui à frente, para que você possa lembrar e agradecer ao Senhor pelos livramentos que Deus te concedeu, pelas bênçãos que Ele tem concedido, e que a gente pare de questionar o poder do Senhor. Poder de cura, poder de libertação, poder de transformação, poder de fazer as coisas por nós, poder de abrir as portas e fechar também as portas. Deus tem que estar ali presente, mas nós temos que confiar. Eu fico imaginando João recebendo as informações todas essas informações. Eu fico imaginando ele recebendo tanta informação ao mesmo tempo, só pela fé, mas em momento algum ele questionou o recado de Deus. Feche seus olhos, fala com o Senhor, pede a Ele perdão pelos seus pecados, pelas suas falhas. Você tem tentado ser fiel, mas é difícil, o pecado chama, é complicado, mas o Senhor sempre esteve presente, dando as suas bênçãos.